meus amados, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós, seja com a sua família, seja com a sua vida. Nós vamos continuar o Momento da Mulher Cristã na nossa temática central por uma vida com propósitos, caminhando semana a semana, descobrindo dia a dia como nos aperfeiçoar para que possamos de fato cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Hoje o nosso tema é pureza. É um tema bastante importante e nós vamos abordar esse tema à luz da palavra de Deus. Livro de Provérbios nos traz também lições sobre pureza. Vamos falar com Deus e em seguida abordaremos este tema. Deus Santo, toda honra e toda glória sejam dados a Ti. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que ages em nossa mente, em nosso coração. Tu és o Deus que nos move na direção que Tu queres. Tu és o Deus que conduz as nossas vidas e nos coloca diante de situações em que possamos aprender de Ti e nos aperfeiçoar. Pai, dá-nos a clareza que precisamos nesta hora com relação a este tema, pureza, que é algo que agrada ao Senhor. Um Deus santo, puro, deseja que os seus filhos também busquem dia a dia a pureza e a santidade. Então, Senhor, capacita-nos, instrua-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes, amados, de abordarmos o tema em si, é importante nós fazermos essa oração, como fez o salmista Davi no Salmo 51, versículo 1. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi, o rei Davi, ele sabia da dificuldade que ele, como humano, como mortal, como um homem pecador, ele sabia a dificuldade que ele tinha de se manter puro. E aí ele pediu: cria em mim, Senhor, um coração puro. Isso quer dizer que a minha essência, Senhor, seja pura, que eu busque a pureza. Renova em mim um espírito inabalável, ou seja, revista-me de força para que eu consiga vencer as tentações que me sobrevêm e consiga me manter puro. Então, que no seu coração hoje haja esse desejo. Senhor, reconheço a minha fragilidade, mas cria em mim um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. E aí a gente começa refletindo sobre a seguinte questão: como podemos permanecer puros em um mundo impuro? Queridos, a impureza, a imoralidade, as perversões, as distorções aos mandamentos do Senhor, eles não são uma coisa nova. Eles existem desde que o pecado entrou na vida do homem. Então, desde a primeira família, desde a primeira descendência de Adão, nós já começamos a ver o pecado, a imoralidade, os desejos carnais, os desejos sem controle na vida dos homens desde aquele tempo. Em nossos dias não é diferente.
Nosso desafio é permanecer puros em um mundo impuro. Então, por mais que nos assombrem algumas situações que vemos hoje, porque nos nossos dias nós estamos contemplando a impureza, a imoralidade, a transgressão à lei de Deus se tornando lei de homens. Nós estamos contemplando isso nos nossos dias. Muitos preceitos de Deus se tornando lei, porque a lei do homem existe para beneficiar ao homem. A lei do homem existe para atender aos interesses do homem. E quanto mais o homem vai se desenvolvendo, trilhando por caminhos impuros, mais ele quer uma lei que autentique as suas práticas. E para isso, a lei do homem tem servido, para autenticar aquilo que Deus condenou. Então, hoje nós vivemos uma sociedade dominada pela impureza aos olhos de Deus. Nós vivemos estando sujeitos a leis de homens que propagam aquilo que Deus condena. E o nosso desafio enquanto cristãos, homens e mulheres de Deus, mulheres cristãs, é permanecermos puros, mesmo diante de tanta impureza. Quando a palavra nos diz não vos conformeis com este século, não vos conformeis é para não nos moldarmos pelo padrão deste século, mas nos mantermos fiéis aos preceitos e aos padrões de Deus, com relação a tudo na nossa vida e também e sempre com relação à pureza. Porque o nosso Deus é santo, é puro e Ele é justo. E Ele nos deixou o padrão, Ele nos deixou a referência. Então, como conseguimos isso? De que maneira pode um jovem, pode um cidadão, pode um indivíduo guardar puro o seu caminho? A própria palavra nos orienta e nos mostra. Nós estamos nos debruçando sobre o livro de Provérbios e capítulos 6 e 7 de Provérbios nos trazem lições muito importantes sobre pureza, como viver, se manter puro em um mundo impuro. Existe um ditado popular que diz, um ditado corrente entre cristãos, que diz que ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. É bastante óbvio esse ditado, porque quando estamos buscando aprender da palavra, buscando o conhecimento de Deus, nós nos distanciamos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas, por outro lado, quando nos deleitamos na prática do pecado, quando sentimos prazer em coisas que desagradam a Deus, este pecado, esta falta de conformidade com a lei de Deus, que é a definição de pecado que entendemos, é qualquer falta, tudo aquilo que vá contrário à lei de Deus. Então, essas práticas, essas faltas vão nos afastar de Deus. Então, ou a Bíblia, a busca pelos mandamentos, pelo entendimento puro e genuíno de Deus, nos afasta de transgredirmos a lei de Deus, ou a prática do pecado, da transgressão, vai nos afastar da Bíblia, vai nos afastar dos mandamentos e vai nos impulsionar a relativizar
os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios, ele traz muitos ensinamentos. Eu aconselho que cada um leia. Ele nos traz muitos ensinamentos com relação à pureza, a fugir da impureza, fugir da imoralidade, fugir da mulher adúltera. Naquela época, o que se tinha muito de imoralidade era a mulher adúltera, né? Então, hoje nós podemos trazer isso, como eu falei já, como a relativização moral, como a facilidade, né? A sensualidade, a facilidade sexual, tantas coisas que estão diante de nós, né? E o livro de Provérbios fala muito, olha, se afasta disso, se afasta desse tipo de prática, porque isso vai te tirar do foco. E o nosso foco, o nosso alvo é agradar a Deus, é vivermos uma vida de pureza, uma vida que agrade ao nosso Deus. Então, ou a Bíblia vai me afastar dessas práticas de transgredir a lei, ou essas práticas, esses pecados vão me afastar da Bíblia, vão me afastar da palavra, dos ensinos de Deus para a minha vida. Vamos avançar então um pouco o que os capítulos 6 e 7 de Provérbios nos falam sobre pureza. Ele nos traz alguns segredos para vivermos uma vida de pureza. Faltou uma palavrinha ali, segredos para viver uma vida de pureza. E ele começa a apontar como segredos, primeiro deles, guardar os mandamentos de Deus. Nós vemos nesse capítulo de Provérbios novamente uma mãe, um pai amoroso dando orientações ao seu filho. E ele diz, olha, é importante guardar os mandamentos de Deus. Não apenas conhecer os mandamentos, mas guardar esses mandamentos. Internalizar esses mandamentos é o segundo ponto. Então, eu preciso conhecer, guardar, eu preciso que eles estejam sempre ecoando na minha mente e eu preciso internalizar, ou seja, eu preciso levar a palavra para o meu coração. Eu preciso tornar essa palavra um desejo profundo meu. Eu preciso tornar os preceitos de Deus algo que eu busque dia a dia, incessantemente. O terceiro ponto que ele nos coloca é que eu preciso confiar nos mandamentos de Deus para me guiar. Eu preciso confiar que aquilo que Deus estabeleceu é coerente, é saudável e vai me conduzir por caminhos de vida e de paz. Eu preciso confiar que aqueles preceitos de Deus são o melhor que pode se desejar para um ser humano. Eu preciso confiar que aqueles preceitos vão me conduzir por caminhos agradáveis, por caminhos abençoados e abençoadores, que aqueles mandamentos vão me garantir uma vida de fato em abundância. E ele ainda coloca que eu preciso contar com os mandamentos de Deus para me guardar. Então, se os mandamentos dizem que se eu honrar o meu pai e a minha mãe, vamos citar, que é o primeiro mandamento com promessa, ele diz que os meus dias sobre essa terra serão prolongados e que eu vou bem sobre essa terra, então eu preciso confiar
que esse mandamento é de fato verdadeiro e preciso contar com esse mandamento para me guardar, para me conduzir, para eu continuar fazendo aquilo que é certo diante de Deus. Então, eu preciso ter clareza que John MacArthur, certa feita, disse que não são apenas homens fracos que falham, mas os homens fortes no lugar errado, na hora errada, com pensamentos errados e pelas razões erradas. Se tem algo que nós aprendemos a partir da observância dos mandamentos, é que os fins nunca vão justificar os meios. Nunca. Ainda não foi a minha intenção, ainda que a minha intenção, a meu ver, tenha sido boa, os meios que eu usar para alcançá-lo, eles não, se forem meios em desacordo aos princípios bíblicos, aos princípios de amor ao próximo, de honestidade, de temor a Deus e amor a Deus sobre todas as coisas, esses fins não vão justificar os meios. Então, eu posso me considerar um homem forte, uma mulher forte, mas se eu estiver no lugar errado, andando por caminhos, que me distanciam da presença de Deus, na hora errada, com os pensamentos errados e com a motivação errada, eu vou fracassar também. Eu não preciso ser uma pessoa fraca aos olhos dos outros para que eu fracasse se eu estiver com a intenção errada no meu coração. Rei Davi foi um exemplo disso porque ele tomou atitudes erradas com relação ao seu erro, ao seu pecado de desejar a mulher do seu amigo, e ele teve um desejo errado, se deixou levar por aquele desejo, tomou uma atitude errada, pela razão errada, porque ele queria ocultar o seu erro. Para ocultar o seu erro, ele mandou que o seu amigo fosse colocado em frente de batalha para ser morto. Então, ele queria ocultar o seu erro, o seu pecado. E aí ele pensou erradamente e tomou a atitude errada pela razão errada também. Então, um pecado puxou outro pecado e outro erro e outra falha diante de Deus. Então, por causa da cobiça, que é um dos preceitos, desejar o que é do próximo, que é outro preceito, ele acabou por conspirar contra o seu amigo e por mandar matar esse seu amigo. Então, uma falha, por ele estar no lugar errado, na hora errada, com pensamentos errados e por razões erradas, ele cometeu falhas, pecados sobre pecados, transgressão sobre transgressão. Por mais que fosse um homem forte e um homem que já tivesse alcançado grandes vitórias com Deus. Num dado momento, ele estava no lugar errado, na hora errada, com pensamentos errados, deixou que esses pensamentos errados o dominassem. E por razões erradas, ele acabou cometendo muitas outras transgressões. Então, amados, nós precisamos ter o cuidado de viver a nossa vida diária de tal forma que as nossas atitudes, ações e reações deem testemunho de que Deus é real e a palavra dele transforma vidas
começando com você. Nossa vida dia a dia precisa ser prova de que vale a pena ter uma vida de pureza, de que vale a pena ter uma vida em que sigamos os preceitos de Deus, em que sigamos os seus mandamentos. Eu preciso externar a alegria de viver de acordo com a vontade de Deus. A pureza é um grande desafio a nós, porque, como já disse no início, nós vivemos em um mundo impuro. Nós vivemos num meio em que o legal é infringir. Nós vivemos numa sociedade em que pessoas se envaidecem, se orgulham de infringir a lei. Pessoas se orgulham de desejar o mal para o outro. Onde se tem destaque para atitudes que desonram ao outro e a Deus. Então, cada vez mais e mais, nós precisamos pedir ao Senhor, fazer essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração que se deleite na pureza, que queira viver a pureza e que experimente as delícias de viver em santidade, de ter uma vida pura, seguindo os preceitos de Deus. Renova em mim esse espírito inabalável. Não deixe que situações do momento venham me confundir com relação ao foco de vida de pureza. Senhor, muitas são as tentações, muitas são as situações que nos sobrevêm. Então, que não nos deixemos ser levados pela nossa própria cobiça, porque é ela que nos atrai e nos seduz. Sempre que eu desejo algo, né, além daquilo que o Senhor tem me dado, que eu desejo de uma forma que me impulsione a buscar aquilo independente de circunstâncias, né? Independente de consequências, eu preciso me voltar à palavra e buscar em Deus a sabedoria para continuar vivendo e trilhando os caminhos excelentes, que são os caminhos de Deus. Então, para viver uma vida de pureza, busque sempre guardar os mandamentos de Deus, internalizar, fazer desses mandamentos parte do seu caráter. Nós falamos de caráter. É preciso que os mandamentos de Deus se tornem características nossas, sejam parte do nosso caráter. Precisamos confiar nos mandamentos de Deus para nos conduzir na nossa caminhada sobre essa terra. E precisamos confiar a ponto de contar com os mandamentos de Deus para guiar nossa vida. Como pode um jovem, um indivíduo guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Queridos, que as experiências contidas na palavra, as experiências de Davi, de Salomão, do rei Lemuel, tantas experiências que temos na palavra, sirvam para nos motivar, a aquecer o nosso coração, a não transgredirmos e a buscarmos sempre uma vida de pureza. Que o Senhor nos abençoe, nos ensine, aperfeiçoe aquilo que precisamos sobre esse tema ainda, que é um tema difícil, mas é possível vivermos
em um mundo de pureza. É possível, ainda é possível guardar os mandamentos de Deus. Amados, temos um aliado fantástico ao nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos capacita nos nossos momentos de fraqueza a prosseguirmos buscando uma vida de pureza diante do nosso Deus. É Ele que nos fortalece, nos impulsiona a buscarmos dia a dia andar na presença de Deus, nos caminhos do Senhor. É o Espírito Santo que nos capacita. Então, vamos confiar, contar com esse auxílio que temos, que é poderoso e presente, e vamos buscar viver em pureza e santidade. Que o Senhor nos abençoe, nos torne cada dia mais puros aos olhos de Deus, nos dê um coração puro, um espírito inabalável, para que possamos viver, ser puros, mesmo em um mundo impuro. Que o Senhor seja com todos vós e que a graça dele nos baste, nos torne melhores a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.